Vocês. Boa noite a todos, primeiramente, né? Estamos hoje para nossa primeira aula de conteúdo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dizer que é um prazer estar falando com vocês hoje mais uma vez, tá? Só queria fazer um combinado com vocês. É muito triste ficar olhando para a tela e não ver ninguém. Então, assim, eu não estou pedindo que vocês abram o microfone, não, mas quem puder, não precisa abrir o microfone, não precisa falar por enquanto. Eu só queria que abrisse a câmera. Só para eu ver outros rostinhos aí que não seja só o meu. Eu sei que eu sou um cara bonito, mas eu não sou. Eu me olho no espelho todo dia, às vezes enjoo. Eu queria ver um pouquinho de vocês também. Tá bom, pessoal? Meninos, sejam todos muito bem-vindos aí, Jailma. Obrigado. Pode deixar, mantém. Não tira, não, pelo amor de Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre texto, linguagem e gêneros textuais. Ah, professor, mas não é aula de redação? É. Mas a gente precisa entender algumas coisinhas, pessoal, antes da gente entrar propriamente dito na redação. Eu queria que vocês me falassem no chat, ou se quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade. O que vocês consideram que seja linguagem, gênero textual? O que vocês viram que possa ser isso? Qual é a noção que vocês têm sobre esse tipo de conteúdo? Primeiro, vamos começar pela primeira coisa. O que é texto? Respondam para mim aí no chat, por gentileza. O que vocês acham que é texto? Só avisando, pessoal, lista de presença eu vou colocar depois da atividade, tá? Jamais a parte final da aula. Palavras escritas. É uma boa forma de pensar. O que mais? Edilane, Pedro estão digitando. Todo mundo escreve aí no chat, por gentileza. O que é texto? Conjunto de frases. Vamos analisar bem. Colocar pensamentos em um papel. O INE colocou um conjunto de ideias. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que é texto. O que vocês compreendem por texto? Escrever conjunto de frases no papel. Foi o que disse o Emanuel. Conjunto de palavras que buscam expressar algo. Conjunto de palavras que passam uma mensagem. Será que é isso mesmo? Sequência de palavras organizadas. Conjuntos de palavras que passam a mensagem, buscam um texto, conjunto de ideias. O que mais? Gente, primeira coisa que a gente vai desmistificar. Texto não precisa de palavras, tá? Eu posso expressar um texto sem necessariamente estar colocando palavras no papel, como colocaram aí. Um texto, gente, ele é além disso. O texto é uma expressão de algo que a gente quer passar, seja uma orientação, isso já é uma forma de expressão. O texto, ele vai indicar para a gente alguma coisa, das várias formas possíveis. E a gente vai ver essas várias formas possíveis hoje. Mas o que eu quero passar para vocês hoje? A gente vai entender os principais tipos de linguagem, e todas essas linguagens podem formar texto. A gente vai diferenciar uma linguagem verbal, não verbal e uma linguagem mista. A gente vai compreender o que é uma linguagem denotativa e conotativa. Muito obrigado, Lu. Eu sei que eu não estou sozinho agora. Boa noite. A gente vai identificar as funções da linguagem e uma das coisas principais, principalmente quando a gente fala em redação, é compreender e replicar gêneros textuais. Eu esqueci de perguntar a vocês, gente. Todo mundo me escuta bem? Tá tranquilo? Me deem um ok aí, está de boa? Beleza. Show. Então, vamos seguir. Pode falar, Emanuel.
Você levantou a mão? Ah, de boa. Acontece comigo também. Então vamos lá, gente. Vamos começar por texto e linguagem. Todo mundo de papel e caneta na mão. Larguem o celular. Mentira, larguem não, que eu sei que vocês estão assistindo pelo celular. Mas larguem qualquer coisa que não for relacionado à aula. Vamos começar. Gente, primeira coisa. O que é linguagem? O que a gente compreende por linguagem? Linguagem e texto correm juntos. Se eu disse que o texto é algo que vai indicar alguma coisa, vai comunicar alguma coisa, a linguagem ela segue na mesma linha. A linguagem ela é todo e qualquer sistema de sinais utilizado para comunicação de indivíduos. Então, a gente tem as comunicações escritas, né? A comunicação falada, a comunicação em braille, em braille, a comunicação em libras, linguagem de sinais, e as comunicações que não são verbais. A gente vai falar delas um pouquinho mais tarde. Bom, quais são os principais tipos de linguagem que a gente tem? Atualmente, pessoal, a gente tem a verbal, não verbal e linguagem mista. Não é, professor? Como assim? Como que a gente vai ter uma linguagem não verbal e piorou a linguagem mista? Vamos chegar lá. Vamos começar primeiro pela verbal, que é mais fácil, mais tranquilo. A linguagem verbal, pessoal, é como vocês citaram aí no chat. Ela vai utilizar as palavras tanto faladas quanto escritas para transmitir uma mensagem. Dentro da linguagem verbal, a gente vai ter os idiomas. Tanto o idioma português, inglês, espanhol, francês, dialetos diversos, como no Nordeste. A gente usa muito de dialeto, a depender do lugar que a gente mora. Existem linguagens, pessoal, que só consegue compreender a pessoa que é habituada a um lugar de comunidade, por exemplo, que outras pessoas que vão estar habituadas em lugares de classe média alta não vão conseguir entender e vice-versa. Tanto que o humor ele é muito baseado nisso. Contrasta bem a linguagem de favela, né? Vamos falar de uma forma mais popular, a linguagem de favela e a linguagem da Faria Lima, a linguagem do menzinho, a linguagem daqueles que têm mais condições financeiras. Aí vem alguns exemplos de linguagem verbal. Uma conversa, a gente está trocando uma ideia, verbalizando algo que a gente consegue que o outro compreenda. A gente consegue também uma linguagem verbal nos livros, como o livro de vocês, né? O livro de redação de vocês. A gente consegue também com as notícias. A gente lê um jornal, a gente assiste um jornal, a gente escuta um jornal, a depender da sua cidade. A gente tem o rádio, que é muito importante, e o rádio é uma excelente forma de comunicação, de linguagem. As cartas, que hoje, infelizmente, a gente não usa mais tanto as cartas, mas foi uma forma que foi muito utilizada. Ontem mesmo, eu vi um caso de uma menina que bloqueou o rapaz em todas as redes sociais possíveis, e o que o cara fez? Mandou um telegrama para ela. E esse telegrama chegou até ela e ela fez a questão de postar, ele pedindo ela para voltar. Acho que a besteira que ele fez foi muito grande, mas tudo bem. E aí, gente, a gente mantém essa comunicação verbal como uma forma de comunicação que a gente se sente mais confortável. Por quê? Porque somos pessoas falantes, somos pessoas que escutam e falam. Quando a gente tem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa surdo-muda, ela vai ter uma comunicação em libras. A comunicação em libras é uma comunicação não verbal? Não, é uma comunicação verbal, mas em um outro idioma. Não à toa, na língua portuguesa, no Brasil, a gente tem 2 idiomas oficiais, que é o idioma falado, a língua portuguesa, e o idioma de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. São sinais expressos que também são considerados verbalizações, tá bom? E aí a gente tem a linguagem não verbal. Essa, gente, é muito importante para a gente, principalmente quando a gente fala de Enem. Por quê? O Enem, ele vai dar textos prontos para a gente, como vocês vão ver na atividade mais para frente, mas também ele vai dar textos que não são prontos. Ele pode dar uma imagem, ele pode dar
uma charge, ele pode dar uma história em quadrinhos. Tudo isso é uma forma de linguagem. Em tudo isso, a gente consegue ter comunicações, a gente consegue compreender o que está sendo dito ali. E a charge, principalmente, pessoal, é uma forma de linguagem muito ácida. Ela é uma forma de linguagem... Mais para frente eu vou falar, vou chegar nela. A linguagem não verbal, pessoal, ela vai utilizar sons, gestos e outros signos, ou seja, outras formas que não são verbais para se comunicar. O que vocês veem olhando para essa foto, olhando para essa imagem? Coloque aí no chat o que vocês compreendem que aconteceu com essa mulher, por gentileza. Bebam água, viu, gente? Importante. O Brian colocou que ela está entediada, a Narielle colocou que ela tem várias expressões. O que mais? Está esperando. A Luciana colocou. O que mais, pessoal? O que vocês conseguem observar com essa garota? Está pensativa? A evolução do tempo de espera? Uma pessoa ansiosa e nervosa aguardando para uma entrevista de emprego? Ela estava entristecida, foi recompondo, ficou feliz. Muito bom. O que mais? Guardar o Pedro e digitar. Está pensando em algo ou uma ideia? Pessoal, ela está se comunicando de uma forma que nem ela percebe que ela está se comunicando. A primeira parte, a primeira visão dela, deixa eu dar um zoom aqui. Nessa primeira cadeira, vamos dizer assim, primeira entediada, segunda pensativa, terceira inspirada e quarta determinada. Ela estava se remoendo de algo, mas achou uma solução. Tá vendo, gente, como a forma de se comunicar afeta as pessoas de formas diferentes? Na primeira situação, pode ser uma evolução de situação, ou pode ser que são 4 pessoas diferentes. Não sabemos. O que a gente sabe é que ela estava aguardando alguma coisa. E aí, olha como a comunicação não verbal é importante. A Juliana considerou que ela estava ansiosa para uma entrevista de emprego. Por quê? Possivelmente porque ela viu o que parece ser um currículo na mão dela. Além disso, ela tem ou parece que é um escritório, ela está arrumada para um escritório. Só que aí parece que passou muito tempo. A foto, pessoal, está colocada ao contrário, justamente para despertar esse feeling. Porque se eu coloco essa foto com ela nessa visão primeiro, teria uma concordância de tempo. Ela estava alegre e foi desanimando, até que praticamente estava desistindo. Mas o contrário pode dar outra sensação. Ela está comunicando com o corpo. E a gente faz isso o tempo todo. Se a gente está ouvindo uma história de alguém que está com os braços cruzados, talvez a gente não esteja tão interessado naquela história assim. Quando a gente vai fazer uma apresentação, que a gente mostra entusiasmo, a gente gesticula de forma satisfatória, vou colocar assim, a gente demonstra que a gente está entusiasmado, está feliz. Tudo isso são formas que a gente se comunica. Aí vem o primeiro exemplo de linguagem não verbal. Placa de trânsito. Todo mundo aqui já viu uma placa de trânsito. Todo mundo passa por placas de trânsito o tempo todo. E pouquíssimas placas têm escritas. Elas precisam ser visualizadas de forma rápida, de forma incisiva. Até porque, pessoal, a gente sabe que nem todo mundo que dirige são pessoas que são alfabetizadas. Então, se tudo que fosse ser colocado fosse escrito, essas pessoas não iam conseguir entender. Então, uma comunicação rápida, uma comunicação de fácil entendimento,
uma comunicação que está ali e não deixa dúvidas do que está ali. É a placa de trânsito. Essa primeira placa, por exemplo, a gente compreende que esse caminhão não pode estar aí. Não é para estar aí. A segunda placa, não está proibida a passagem de bicicletas. Na terceira, proibida a passagem de pedestres. A quarta placa não pode fazer uma curva à esquerda, não pode fazer uma curva à direita e não pode retornar. Então, a placa de trânsito, ela informa de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de estar falando alguma coisa, de estar explicando. Ela é prática. Um outro exemplo de linguagem não verbal são as pinturas. Essa pintura que todo mundo conhece, é o grito. Ela tem alguma coisa escrita nela? Não tem. Mas gostaria que todo mundo observasse essa pintura e colocasse no chat a primeira palavra que vem na mente. Não pode ser grito, porque já é o nome da imagem. Observem a imagem e falem, observem a pintura e joguem a primeira coisa que vier na mente. Pânico. Essa pessoa pode estar em pânico. Essa pessoa pode estar com medo. Susto. É uma paisagem. A pessoa está assustada. Assustado. Eu sempre falo, pessoal, que essa foto poderia ser qualquer cidade do Brasil tranquilamente. É só esses dois homens aqui, ó. Cadê? É só esses dois homens aqui tá em cima de uma moto. Dois caras numa moto, com certeza essa pessoa estaria justificado o susto dela. Então, pessoal, a pintura, ela traz sentimentos pra gente. Ela demonstra o que o pintor queria com aquela pintura, com aquele momento. Então, é uma forma do pintor se comunicar de forma artística, né? Vamos colocar assim. Os gestos corporais, como eu falei, também são muito importantes. Tanto que, para quem for para psicologia, para quem for ser psicanalista, mais voltados, né, para as emoções humanas, vão observar que o corpo fala aquilo que a pessoa não necessariamente quer verbalizar. Então, a pessoa que está assustada, uma pessoa que está ansiosa, talvez ela negue para você que está ansiosa, mas o corpo dela vai falar isso, o corpo dela vai explicitar isso. Então, é uma forma que a pessoa demonstra aquilo que ela não quer ou não pode falar com a boca. Tanto que hoje a gente tem vários outros sinais, por exemplo, o sinal de situação de perigo. A mulher em situação de perigo, ela faz esse sinal. E aí todo mundo, em teoria, tem que compreender que ela está numa situação de perigo. Então, os gestos corporais, toda vez que a gente fazer gestos corporais, a gente também compreende que é uma linguagem não verbal, mesmo a Libras contando com a linguagem verbal. E os nossos queridos emojis, gente. Quer algo mais não verbal do que o emoji? A gente está numa conversa com um amigo, com um conhecido, e aí a gente coloca emojis que não precisa necessariamente escrever. Então, a escrita por meio de emojis e de figurinhas, vamos deixar claro também que as figurinhas do WhatsApp também entram nessa lista, virou-se uma forma de comunicação aonde a pessoa transmite uma emoção, um sentimento, um rancor, por que não? E aí ela vai se comunicando por meio disso, né? Tem muitas vós por aí, tios, tias, que só se comunicam por meio de figurinhas, por exemplo. É uma forma de comunicação válida. A gente precisa se habituar a entender o que está sendo dito por meio daquilo ali. E por que essa pessoa usa aquilo ali. E aí vem a linguagem mista. Quando a gente fala de linguagem mista, pessoal, a gente está considerando que é a junção da verbal com a não verbal. Um exemplo de linguagem mista. História em quadrinhos. Porque a história em quadrinhos precisa da conversa escrita, só que a gente precisa entender um contexto. Diferente do livro, que o livro precisa explicar para a gente, de forma detalhada, um contexto para a gente entender aonde aqueles personagens estão inseridos, o quadrinho não. O quadrinho ele dá o contexto a partir do desenho. Por exemplo,
nesse desenho da Mafalda, eles estão falando sobre o quê? Sobre o que eles estão conversando? Se alguém puder abrir o microfone e falar, eu agradeço. Ninguém quis, ó. Meu Deus do céu. Tá bom. Eles estão conversando, pessoal, sobre o ano novo. Todo mundo tem expectativas para o ano novo. Será que o ano novo também não tem expectativas para que a gente seja melhor do que foi no ano anterior? Se a gente pensar que o ano novo é só uma mudança de data, não há nada de especial, não há nada de metafísico no ano novo para que seja melhor ou pior. Quem tem que mudar é a gente. E é isso que está sendo falado aí. Só que o que não está sendo falado? Não está sendo falado que eles dois estão andando. Não está sendo falado que o que o personagem falou foi tão impactante que fez os dois pararem de andar para poder refletir sobre aquilo e conversar. Mas tudo isso eu consigo compreender com o contexto que a imagem me dá. Por isso que histórias em quadrinhos é tão lúdico para criança. Exatamente, Winnie. Semblante, emoções, muito bem. Por isso que história em quadrinhos é tão lúdico para criança. Porque a criança, ela, pela falta de maturidade, talvez ela não consiga entender o contexto escrito, mas ela consegue entender o contexto visto. Apesar da gente, às vezes, achar que a criança não entende o contexto, ela entende. E, às vezes, muito melhor do que a gente. Uma outra forma de linguagem mista, gente, são as propagandas. Olha que propaganda é essa, conhecida pra caramba. Pomodoril, alguma coisa sumiu. Mas o que sumiu? Respondam aí no chat, por gentileza. O que sumiu ali que eu não sei o que sumiu. Sumiu a dor, tá? Mas como é que a gente entende que a dor sumiu? Se não está escrito ali. Porque é algo que a gente já enraizou pelo contexto. Pomodoril, a dor sumiu, a gente está vendo um medicamento. Então a gente está vendo que é um remédio, o remédio vai me lembrar de dor. O remédio está me lembrando de dor, então se eu tomar o remédio, o que vai sumir? Vai sumir a minha dor. E a gente sabe essa frase mais velha do que todos nós juntos, se for parar para pensar. Tomou Doril, a dor sumiu. Mas a dor não precisa estar escrito ali. Ali só está o semblante de que algo sumiu. E esse algo que sumiu vai nos trazer benefícios, né? Porque é algo que minhas articulações agradecem. Não é só você não, Juliana, fica tranquila. E a charge, gente? Tocando pro Enem, lembrando do Enem. Boa noite, Lília, tudo bem? Obrigado por não me deixar sozinho. Quando a gente fala na charge, gente, a charge tem um humor muito ácido. Quando eu falo de humor ácido, gente, eu estou falando de críticas sociais feitas de forma leve. A charge, ela vem para falar aquilo que a gente não consegue falar de forma natural. Olhem bem para essa charge. Olhem o que os dois meninos estão segurando. Olhem o contexto das roupas. Olhem o que os dois estão falando. E olhem o quão ácido é essa charge. Ai, que fofo. E olhem quão ácido é essa charge. Gente, isso é uma crítica social muito forte. Essa charge foi feita pelo Belo. Vocês veem a assinatura aqui embaixo. Ela foi feita pelo Belo numa época que estava sendo discutido a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa discussão esfriou, obviamente, né? Mas ela ainda existe. O menino da esquerda fala assim: agora os de menor também vão poder ser presos. Enquanto o outro responde: só os de menor poder aquisitivo. Olha a complexidade dessa fala. Será que quem for rico, se cometer crimes com 16, 17 anos, vai ser preso também? Ou será que a prisão é só para quem é pobre, só para quem é de favela, só para quem é de cidade de interior, e não é para o filho do rico, empresário da capital? Só que isso é trazido
de uma forma leve. E o Enem, pessoal, ele usa muita charge. Ele gosta de usar charge como texto de apoio, principalmente se são temas mais delicados, como, por exemplo, redução da maioridade penal, Lei Maria da Penha, alguma questão climática. Normalmente, o Enem gosta de usar charges. Então, a gente precisa entender o que está sendo dito na charge. E a gente precisa entender o que está sendo comunicado. Ou seja, o que está sendo falado sem estar escrito. Claramente, pessoal, nessa charge, a gente vê que são meninos de favela. Que foram, como eu posso dizer, que foram usurpados, que foram sequestrados, vamos dizer assim, pelo crime organizado. Os dois estão com uma arma na mão. Talvez esses dois jovens não tiveram oportunidades. Então vou comparar eles a um jovem que teve oportunidades e mesmo assim quis entrar para a vida do crime. É uma discussão que a gente já tem que começar a ir pensando, começar a ir materializando, para quando a gente chegar lá no Enem, lá em novembro, a gente conseguir bater o olho e falar, não, eu vejo isso, eu vejo esse problema social, eu vejo essa questão climática, que vai ser muito importante. Videoclipes com letra de música. E eu dou um bombom mordido para quem me falar quem é essa banda aí, que eu passei 2 horas procurando descobrir quem era essa banda desse GIF. Boa sorte para vocês. Blackpink. Vixe Maria, já? K-pop vocês sabem, né? É muito bom. K-pop vocês entendem. Gente, é uma linguagem mista porque a gente precisa compreender, principalmente a gente que é aqui do Brasil, que procura uma música estrangeira e a gente ou não sabe cantar ou não entende o contexto, então a gente faz uso do clipe com a legenda, né? A gente assiste o clipe e a gente vê a legenda. Muito bom, Jailma. Tá vendo que não é só eu que não entendo de bandas de K-pop? Obrigado por me apoiar. Vou mandar isso para minha cunhada. Então a gente precisa ver o clipe e ler a legenda. Isso que essa legenda ainda está em inglês. Fora que muitos buscam a tradução da legenda para entender o contexto. Então, assim, é muito importante. Claro, aqui não para o Enem, mas para a vida também é uma forma de linguagem. E por que a gente tem que entender isso, professor? A gente saber qual é a linguagem que está sendo usada ajuda a gente a entender o que está sendo dito. Ah, mas isso não é óbvio, professor? Nem tanto. Por quê, pessoal? Vou dar um exemplo para vocês. Recebi hoje, inclusive. O que é isso aqui? Vocês conseguem ver? Todo mundo consegue ver isso aqui? Isso mesmo, Luciano. Quando uma prefeitura manda isso aqui, ninguém quer pagar. Todo mundo detesta pagar IPTU. Quem paga IPTU. Só que a imagem que eles colocam crianças rindo. Eles colocam hospitais. Para quê? Para dizer que eles estão trabalhando com o nosso dinheiro. O que a gente sabe que na maioria das vezes não é verdade. Então a gente entender que eles estão querendo manipular o nosso sentimento a partir de uma imagem bonita, manipular o nosso sentimento a partir de uma cor específica. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês observarem, exatamente, Maria Luísa, exatamente, Malu, são imagens para convencer o leitor da ideia que ele quer propor. Vou dar um exemplo para vocês. Podem procurar. A maioria dos fast foods, eles utilizam muito do vermelho, ou na postagem, ou no fundo, ou na marca. Por quê? Vermelho, pessoal, ele vai induzir a gente a desejar aquilo. Exatamente. São cores que vão atrair, Brian, não é só atrair, não. Vão nos fazer ter desejo, ter fome, vamos colocar assim. Por que falam tanto, por exemplo, no caso das mulheres, falam tanto da lingerie vermelha? Porque ela é atrativa.
a maçã vermelha, o desejo, aquilo que faz a gente querer. Então, quando isso é colocado, tem uma intenção. Agora, por exemplo, o Subway, que é uma coisa mais light, mais tranquila, mais natureba, é sempre o verde e o branco. Então, sempre está muito associado a isso. Fast food é algo que é para eu ter desejo? Então é vermelho e amarelo. Se é algo para entender que aquilo é natural, que é mais leve, é o verde e o branco. Bebam água. Continuando, gente. Luciana estava. A Luciana estava digitando alguma coisa? Eu nem vi. Pessoal, eu preciso que vocês entendam o que é a linguagem denotativa e conotativa. Porque isso vai fazer muita diferença na vida de vocês. A linguagem denotativa, gente, eu estou falando de forma literal. Por exemplo, o teto da casa de Jailma é branco. Pelo menos eu acho que é branco. É a iluminação que está aqui. Isso eu estou falando de forma literal. A logo, a cor que está no slide é branco e azul. Eu estou sendo literal. Então, quando eu falar o céu está azul, quer dizer que o céu está azul. Mas tem umas nuvens ali. Não, mas eu não estou ignorando as nuvens. Eu estou falando que o céu está azul. Porque ele está, como está na imagem. Agora, se eu viro e falo, fulano tem um coração de pedra. É possível alguém ser vivo com um coração de pedra, gente? Minha ex. É óbvio que não. Porque a gente precisa. Minha ex. Porque a gente precisa de um coração que bombeia. Até quando a gente fala do coração, a gente não está falando do coração mesmo. Ai, meu coração está apaixonado. Não, não está, meu filho. O que está apaixonado é seu cérebro. Seu coração ele só serve para bombear sangue. E de vez em quando dá um infarto. Mas, no máximo, ele vai fazer a função fisiológica dele. Se uma pessoa tem um coração de pedra, obviamente ela não vai estar viva. Eu já vi coração de plástico. Para quem não sabe, sou aluno de medicina. Já vi coração de plástico. Agora, de pedra, graças a Deus, nunca vi. Deixa eu tirar uma fotinha aqui antes que eu me esqueça. Não é de vocês não, tá, gente? Só para ir para o meu relatório. Então, quando eu falo de uma linguagem conotativa, eu estou falando de um sentido figurado, subjetivo, comum, tanto na literatura quanto na poesia. Quando eu estou falando isso aqui, ó, deixa eu voltar para a charge. Quando eu estou falando isso aqui, ó, há uma discussão entre denotativo e conotativo. Pela lei, se diminuir para 16 anos a maioridade penal, vai ser só os ricos que vão ser presos? Pela lei, não. Então, o da esquerda está sendo uma linguagem denotativa, de menor de idade. Agora, o da direita, ele usa uma linguagem conotativa, porque ele está sendo irônico, ele está usando da ironia, ele está usando da acidez, do humor, mesmo que esse humor não seja engraçado, mas ele está usando do humor para poder falar o que ele quer. Então, a linguagem conotativa, vamos relembrar, a linguagem denotativa é aquela que fala literalmente o que está acontecendo, conotativa, ela fala de sentido figurado. Então, vamos lá de novo. Vamos comparar denotação e conotação. Denotação. O meu coração. Está aí. Um coração, uma estrutura humana que serve para bombear sangue para o pulmão e para o restante do corpo. Poxa, mas fulano está com um coração de pedra. Ou então vou fazer um coração para você, que nem fizeram lá com a Luciana, que eu vi. Eu estou fazendo uma figura de linguagem. Eu estou usando
de uma figura de linguagem. Eu não estou usando de algo literal. Isso aqui não é um coração, mas isso aqui me lembra um coração. Se bem que o coração nem desse jeito é. Mas enfim, tudo bem. Quem inventou o coração romântico, por favor, se explique. E aí, gente, vem a função da linguagem. Qual que é a função que a gente tem na linguagem? Cada tipo de texto pode ter uma função diferente, dependendo da intenção de quem está falando. A primeira função que a gente vai ver é a função referencial. Foco na informação, foco no texto. Quer ver uma coisa que é uma função referencial maravilhosa? Fofoca. A fofoca não tem opinião, não deveria ter opinião, né? Se bem que a gente sabe que tem. A fofoca não deveria ter opinião, a fofoca deveria falar sobre um assunto que aconteceu. Mesma coisa a reportagem. A reportagem, gente, é um texto impessoal. Eu não posso escrever eu vi, eu sei, eu acho. Numa reportagem a gente coloca aconteceu X dessa forma durante X tempo. Então, quando eu escrevo uma reportagem, quando eu escrevo algo descritivo, eu estou fazendo algo referencial. Eu estou referenciando alguém. Quando vocês entrarem para a universidade, vocês vão ver muito isso. Citações referenciais. Eu preciso referenciar fulano. Eu preciso falar o que fulano falou. Não é o que eu penso sobre ele. O que eu penso sobre ele eu não estou referenciando. Eu estou citando ele. Mas referenciar, eu estou escrevendo o que ele disse. Nesse caso, a reportagem ou um texto científico sério, tá? A função emotiva. Eu quero emocionar alguém. Aí a gente entra na questão, por exemplo, das propagandas de novo. As propagandas servem para emocionar as pessoas. A gente assiste uma propaganda da O Boticário, gente. Tem propaganda do Boticário que dá vontade de chorar, de tão bem feita, de tão bonita. É a mesma coisa quando a gente escreve uma carta. Se a gente escreve uma carta, pessoal, a gente não está escrevendo uma carta para que a pessoa fique sem sentimento nenhum, para que a pessoa fique sem desejo nenhum. Não, pelo contrário. A gente está escrevendo uma carta para que a pessoa se emocione, para que a gente toque o coração da pessoa. Quando um homem escreve para uma mulher escreve para um homem, escreve com carinho, escreve com afeto. Algumas pessoas até perfumam carta, né? Quem ainda manda carta. Algumas até perfumam carta para poder enviar, justamente para tocar na emoção. Não é a razão. Tá tudo bem, Narielle? Com o seu teclado? Tem alguém digitando por você? Ou um espírito se apossou do seu teclado? Me fala aí. Função conativa, pessoal. A função conativa, ela é para... Como é que eu posso explicar? Convencer. Diferente da carta, diferente da propaganda, que ela quer te atrair, eu só quero te convencer. Isso é muito comum em discursos políticos, como eu posso falar, discursos de escola. Então, assim, eu estou tentando convencer você que eu estou certo, que as minhas ideias estão certas. Acontece, Maria. Eu estou tentando te convencer que as minhas ideias estão certas. Eu estou tentando te convencer que o caminho que eu escolhi é o melhor. A política tem isso o tempo todo. Eu estou tentando te convencer para você votar em mim porque eu acredito que esse é o melhor caminho para a cidade, para o Estado, para a nação. Eu não quero te forçar a comprar nada, mas eu quero te fazer acreditar na minha ideia. E aí eu trouxe a imagem do Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho que meus filhos vão estudar junto, que meus filhos vão crescer, que meus filhos vão construir. Tudo isso é uma segunda função emocional, mas para te convencer que eu estou certo. Podem acabar com todas as flores. O inverno pode acabar com todas as flores, mas a primavera vai surgir e todas elas vão voltar a florescer. Isso é forte, isso é importante, isso convence pessoas. E a gente consegue fazer isso escrevendo também, tá, gente? Não é só discursando falado, não. Escrito
também. A função fática. Oi, alô, tudo bem? Oi, tá me ouvindo? A gente faz isso o tempo todo. Quando está numa ligação, quando está numa chamada. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi: oi, gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô sendo fático. Eu tô checando se tá tudo certo. Não tem função. Da onde surgiu o alô? Quem consegue me responder da onde surgiu o alô? Por que que toda vez que a gente atende um telefone, a gente tem que falar alô? Alguém consegue me responder? Por gentileza? Porque foi uma forma de comunicação. Exatamente. Porque é uma forma de comunicação. Mas quem inventou isso? E detalhe, existem essas formas de comunicação no mundo todo, tá? Ah, foi um marinheiro, Pedro? Não sei, não conheço a história. Existe essa forma de comunicação no mundo todo. Alô no português, hello, olá no espanhol. Tanto que a gente vê em várias línguas, sempre vai ter alguma coisa. Claro, tem gente que inventa pronto, ou então chora. Tem gente que vai mudando isso, mas sempre tem algo para você iniciar uma chamada. Testar se a pessoa está te escutando. Testar se a pessoa está falando contigo. Para quem for ser policial, por exemplo, tem o COP ou QSL. Então, assim, a gente sempre vai fazer algo desse gênero. E a função poética. Quem não lembra do Bombril 1001 utilidades? Todo mundo só conhece 3 coisas do Bombril: lavar panela, fazer fogo e botar em antena. Eu estou esperando as 998 utilidades até hoje e não conheci. Só conheço essas 3. Se alguém conhecer mais, manda aí no chat, pode abrir o microfone e falar. Mas o slogan, gente, ele serve para dar essa floreada, né? Essa coisa bonita. Todo mundo usa isso em algum momento. Tanto empresas quanto pessoas acabam usando isso em algum momento. E é algo que fica, né? Casas Bahia, Casa do Povo Brasileiro. Me lembrem mais slogans aí, pessoal. Mandem aí no chat slogans que vocês lembram. Então, quando a gente fala de poesia, a gente fala de poética, apesar da mensagem estar explícita, eu quero tocar com aquela mensagem ou simplesmente fazer a pessoa lembrar. Fazer a pessoa memorizar aquilo ali. Tanto que tem mnemônicos que a gente chama, né? Serve mais para graduação que para vocês hoje. Mnemônicos são conjuntos de palavras que formam uma palavra só para eu lembrar de outras coisas. Então, o mnemônico ele vai me ajudar a lembrar de fazer uma parada cardiorrespiratória. É a mesma ideia do slogan. A música do McDonald's, a música do Big Mac, que eu não sei porque na minha cidade não tem McDonald's, mas eu sei que tem essa música, que tem um pão com gergelim, tem queijo, tem não sei o que, tem não sei o que, não sei o que. Ela gruda. Quer a gente queira, quer não. E a função metalinguística, que é o foco na própria palavra. Por exemplo, um dicionário. Qual a função do dicionário? Explicar o que cada palavra significa. Existe outro sentido? Não. Tem uma poesia por trás? Não tem. Então, quando eu estou sendo metalinguístico, eu estou falando aquilo que a própria palavra exige. Por exemplo, o significado de tipografia, que está aí. Conjunto de procedimentos e técnicas que abrangem as diversas etapas e por aí vai. Isso é fato. Eu estou explicando a própria palavra. Eu preciso disso o tempo todo? Não, mas pode ser que tem horas que eu vou precisar. Quando eu precisar descrever o que significa oxente. Se eu precisar explicar o que é oxente para uma pessoa que não é do Nordeste, por exemplo, eu estou fazendo uma função metalinguística. Eu estou usando a própria língua para explicar. A própria língua para explicar a língua. O próprio idioma para explicar o idioma. Então, assim, olha o paradoxo que está se criando com isso, sabe? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa.
Primeiro exercíciozinho que vocês vão fazer. Me digam se é a imagem que eu vou colocar. Eu quero que todo mundo responda no chat, tá? Me digam se a imagem que vai estar aqui, ela é verbal, não verbal ou mista. Me falem aí. Essa imagem, ela é verbal, não verbal ou mista? Pronto. Vocês estão me falando que essa linguagem é mista, tá? Por que essa linguagem é mista? Quem pode me responder aí? Para além da frase que tem, a gente tem uma imagem com pessoas, um objeto, né, que é uma casa, e parece ser água ao redor. E dá a entender, então, várias informações, para além do que tem escrito. Pronto. Pensando nessa imagem, essa imagem foi feita para todo mundo, viu, gente? Quem quiser responder no chat, responde. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Qual o contexto dessa imagem? E essa imagem foi baseada em um contexto real. Qual foi o contexto da imagem? Alagamento. Boa. Uma enchente que teve em Mariana, na cidade do Sul, eu acho. Estamos chegando perto. Enchente, alagamento no Rio Grande do Sul. A história de Noé. O alagamento no Rio Grande do Sul, pessoal. Ano passado, está fazendo um ano agora, no meio do ano, teve um alagamento no Rio Grande do Sul, onde as pessoas ficaram desse jeito. Tiveram que... Tem, Luan. Enchente é rápida, sobe e volta. Alagamento vai subindo e vai tirando as pessoas das casas. Essa imagem, pessoal, ela foi feita baseada no alagamento que teve nas enchentes, que virou um alagamento no Rio Grande do Sul, onde as pessoas tiveram que subir no telhado para serem resgatadas, né? Como eu falei para vocês, essa é uma charge. Olha o humor ácido que tem. Alguém, acho que é a menina, né? A mais nova, a menina, a irmãzinha, né? Falando pro irmão, não chora, senão vai alagar ainda mais. Olha que pesado, gente. Poxa, numa situação dessa, a criança não vai ter o direito nem de chorar, porque se ela chorar, pode alagar mais. Olha o quão pesado isso é, mas é retratado de uma forma que não parece ser tão pesado assim. Olha o quão importante é a gente conseguir ler, entender o que as charges falam com a gente. Pois é. Eu consegui levar para TV, não só para ficar no YouTube. Gente, rapidinho, já volto. Voltei, pessoal, foi mal. Então, olha como que ter esse contexto. Eu soube que ano passado teve uma enchente, eu soube que as pessoas ficaram ilhadas, e a partir daí eu soube que teve essa situação, que muitas pessoas foram afetadas por ela e ficaram dessa forma. Então, é importante. Segundo exercício prático, segundo teste prático. Nessa frase, ela chorava rios de lágrimas. Ela chorava
rios de lágrimas. Calma, gente. Não falei que vocês vão digitar ainda? Eu tô vendo gente digitando, tenha calma. Gente, na frase, ela chorava rios de lágrimas. É conotativo ou denotativo? Respondam aí. Na frase, ela chorava rios de lágrimas. É conotativo ou denotativo? Pode chutar, Winnie. Pronto. A maioria está falando conotativo. Deixa eu pegar um. Maria Luísa, abre seu microfone, por favor. Me explica por que é conotativo. Seria conotativo porque acho que seria na interpretação de que a menina chorou muito. Luan, quer falar? Eu acredito que seja conotativo porque tem o uso de sentido figurado. Ela não chorou literalmente rios de lágrimas. Pedro, É para dar uma ênfase. por que tem sentido figurado, Pedro? Fala aí para mim. Você pode abrir o microfone, Pedro? Se não puder, você avisa para nós. Vixe, Maria, lascou-se. Deixa eu pegar a Lília. Lília, você pode abrir o microfone? Por que está em sentido figurado? Eu acredito que está em sentido figurado porque ninguém chora rios. Exatamente, era aí que eu queria chegar. É possível uma pessoa chorar rio, gente? Não. Eu já vi muita gente chorona, mas para chorar rio, tá para nascer. É uma linguagem conotativa, gente. É um sentido figurado, como o Luan falou. Então, Ei, eu não sei que plataforma esses bichos aqui quiseram usar. Tá uma fazer uma pergunta. Pedro? Vixe, Maria, acho que deu ruim. Deixa eu silenciar Pedro. Então, pessoal, a gente compreendeu que é uma linguagem conotativa. Por quê? Porque é um sentido figurado. Eu já mutei ele, Brian. É um sentido figurado. É um sentido que ele não é um sentido literal. Né? Então, eu consigo compreender isso. Denotativo é sentido literal. Céu tá preto, slide é branco, eu tô de camisa preta. Então, precisa ser literal para eu denotar algo. Conotativo é algo no sentido figurado, poético, né? Então, vamos lá. Exercício 3. Qual é a função predominante? Acontece, Ju, fica tranquilo. Qual é a função predominante? Compre já o seu e aproveite. Das funções que eu falei mais cedo, qual é a função predominante? Fática. Luciana colocou fática. O que mais, pessoal? Qual a função? Função, Maria Luísa. Essa vai dar uma discussão boa. Maria Luísa colocou função conativa, Brian colocou conativa,
Luciana colocou fática, Winnie colocou indicativa. Edilane conativa, Narielle referencial. Cadê o restante, pessoal? Todo mundo respondendo. Qual a função dessas duas falas? Compre já o seu e aproveite. Não perca tempo. Aproveite. Conativa. Gente, é conativa. Exatamente por isso, Maria. Exatamente por isso. Gente, é uma função conativa, tá? Por que que ela é uma função conativa? Porque eu quero não só convencer, eu quero indicar, obrigar, eu quero fazer com que aquela pessoa me escute, me obedeça, tá? A gente vai ver no gênero de linguagem, daqui a pouquinho, o gênero injuntivo. É na mesma linha, tá? Eu quero praticamente te obrigar, vai. Eu quero te obrigar a comprar meu produto. Isso é muito, para quem trabalha com vendas, eu não sei se alguém aqui trabalha com vendas, isso é muito comum quando vai fazer venda. Ó, se você não comprar agora, só tem 2 ali, viu? Mentira, tem 600 geladeiras dentro da loja. Ela fala que só tem 2 para fazer você comprar rápido, que tem que ser naquela hora. Então, assim, eu quero persuadir, a melhor palavra é essa mesmo. Eu quero persuadir quem está lendo para poder fazer com que a pessoa me obedeça, né? Vamos colocar assim. Eu sempre falo muito de mãe. Mãe só fala no conativo. Ou a gente obedece ou a gente apanha, né? Então a gente tem que fazer o que é solicitado. Então vamos lá, gente. De forma geral, vamos relembrar. A gente tem 3 tipos de... Esqueci. A gente tem 3 tipos de linguagem, desculpa. Verbal, que é o que a gente está fazendo aqui, eu estou verbalizando. A não verbal, placa de trânsito, emoji, crachá é uma forma não verbal, que eu consigo me identificar que eu trabalho naquele lugar. E a mista, que envolve tudo, né? Mistura as duas, verbal e não verbal. A gente tem 2 sentidos. Ou ele é denotativo, literal, ou ele é conotativo, poético, sentido figurado. E a gente tem 6 funções de linguagem, que foi aquelas que a gente falou. Tranquilo por enquanto, pessoal? Vocês têm alguma dúvida por enquanto? Se tiver, vocês podem me interromper para perguntar. Todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Me deem um ok aí, por favor. Pronto. Eu quero ver na hora da atividade. Vocês fazerem a atividade e errar, eu mato 1 por 1. Vocês sabem que eu tenho o endereço de 1 por 1. Ai, ai. Por que a gente tem que entender isso, gente? Entender isso é importante para a gente interpretar texto, tá? Eu sempre falo que, infelizmente, os mais jovens estão com muita dificuldade de interpretar texto. Opa, volta, não mandei isso aí. Tá tendo muita dificuldade de interpretar texto, e é muita dificuldade mesmo, tá? Tem jovem que não consegue ler receita de bolo, cara. Então, assim, tá triste. Melhorar a interpretação de textos, produzir texto claro e eficaz. Gente, vocês vão ter 30 linhas para escrever uma redação. Ah, é mais que suficiente. Não é não, tá? Para a gente escrever uma ideia, e mais para frente a gente vai trabalhar o que é necessário ter em cada parte. Para a gente escrever uma ideia, gente, 30 linhas não dá para nada. Foquem isso na cabeça de vocês. 30 linhas é pouquíssimo tempo. E a gente se comunicar de forma mais eficiente, né? A gente precisa ter uma comunicação melhor, pessoal. A gente evoluiu tanto, aprendeu tanto usando isso aqui,
que a gente não sabe praticamente mais falar, comunicar com outras pessoas. Vamos começar então os gêneros textuais. Essa parte é curtinha, gente, mas ela é muito importante. Para a redação do Enem, qual é o tipo de escrita que vocês têm que escrever? Alguém sabe me falar? Qual é o gênero do texto da redação do Enem? Exatamente. Dissertativo argumentativo. Não é só dissertativo. Ao contrário, Maria Luísa. É dissertativo argumentativo. Eu disserto sobre e expresso minha opinião durante o texto. Mas vou chegar lá. Gente, vamos lá. Os gêneros textuais são como a gente classifica como os textos são. De acordo com a característica que eu escrevo, de acordo com o jeito que eu me comunico e qual é a linguagem que eu uso. Tá? Dessa forma, a gente precisa estar atento o que cada gênero nos exige. E eu vou falar com vocês por quê. Não vai ser o caso, obviamente. Mas imagine que a redação do Enem, um dia, de supetão, vira e fala assim: eu quero que vocês façam um texto descritivo. A gente só treina para o dissertativo e argumentativo. Mas a gente precisa saber os outros. Porque os outros a gente vai utilizar para a vida da gente. Pessoal, todo mundo está usando o Instagram, por exemplo. Só que um texto injuntivo no Instagram, lá na frente vocês vão entender o que é, ele pode fazer com que a gente, enquanto profissional, consiga mais clientes. Então a gente precisa saber o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Então bora lá. Ah, tá. Por exemplo, a gente tem que saber que a receita de um bolo ele é um texto descritivo, mas também é injuntivo. Descritivo por quê? Porque ele descreve o que é necessário. Injuntivo, porque ele orienta a gente a fazer as coisas. Vou chegar lá. Então, bora lá. Primeiro tipo de texto, pessoal. Texto narrativo. Eles são caracterizados por conter personagens, enredo e narrador. O que é muito importante ter num texto narrativo, gente? O que vocês consideram que é importante ter? Desculpa. O que vocês consideram que é um texto narrativo? Um tipo de texto narrativo. Vão falando aí. Me deem exemplos de textos que são narrativos. Histórias. Boa. Futebol. É uma história que é contada de forma narrativa, sim. Tem alguém narrando o jogo. Contar o fato, narrado por ator e personagens. Show. Gente, um dos exemplos do texto narrativo é o romance. Todo mundo aqui já leu algum livro de romance ou já viu algum filme que sempre tem um narrador por trás da história. Às vezes o narrador é o próprio personagem, né? Contando a história dele ou contando a história de outra pessoa. Novela. Isso mesmo, Brian. O Tropa de Elite, ele é um exemplo de um romance policial, mas ele é um exemplo de um romance. Novela, como a Luciana bem falou, deve ser noveleira até umas horas. A crônica, gente, leiam crônicas, é muito legal, principalmente quem gosta de esportes. A crônica esportiva é algo, assim, primoroso de ler. Por quê? Conta a história do jogo por meio de uma visão que talvez a gente não tenha, né? No caso do esporte. Mas tem crônica de tudo nessa vida. Tem crônica policial, tem crônica de esportes, tem crônica de novela, tem de tudo um pouco. Contos de fada, historiazinhas bonitinhas, né? Que sempre tem alguém falando que a princesa vai ser feliz no final, viveu feliz para sempre. Menos no filme da Branca de Neve, que se alguém assistir, alguém percebeu que a Branca de Neve não vai ser feliz para sempre, mas é outra história. Fábulas e lendas.
Sempre que alguém conta uma lenda, pessoal, ele está narrando aquela história, porque ela não viveu. Então ela conta algo que ela ouviu falar. Os textos descritivos são caracterizados por ocupar ou relatar características de alguém. Não é narrar, pessoal. Eu estou descrevendo. Que nem eu falei. Por exemplo, um texto descritivo. No quarto do professor, foi observado um guarda-roupa com espelhos, uma estante com vários livros. Está bem bagunçado, por sinal. Agora que eu percebi que meu guarda-roupa está aberto. Está bem bagunçado, por sinal, tem que arrumar. Consigo ver uma cama ao fundo, etc, etc, etc e tal. Então é uma forma... A investigação é um texto descritivo. Exatamente. Porque precisa descrever o local do crime, precisa descrever o suspeito. É descrever. Para quem escreve diário, meu dia foi assim, aconteceu isso, e eu chorei, e eu ri, e eu comi, e eu... Hoje a gente chamaria de vlog, né? O povo não faz mais diário, faz vlog. É uma forma de um texto descritivo também. Relatos. Volto para a internet mais uma vez. Relato de parto. Está sendo muito comum. É um texto descritivo. Eu estou descrevendo algo que aconteceu. Boletim de ocorrência. Muito bem, Luciana. Biografia. Seja em filme, seja em texto. É uma forma descritiva. Uma notícia policial. Hoje as notícias estão muito carregadas de opinião, mas a notícia policial, principalmente a policial, ela é descritiva. Documentário, que nem o Emanuel falou. Currículo. Tá vendo? Uma coisa comum aí, que é descritiva e a gente nem percebe. O currículo. Eu não expresso opinião sobre um currículo. Eu só falo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Lista de compras. Quem faz lista de compras? Então, olha, observa, gente, como que é a característica do texto descritivo. Não tenho opinião, não tenho primeira pessoa. Eu descrevo algo que eu vi ou que eu necessito. Anúncio de vendas. Muito bem, Juliana. Também. Você descreve o anúncio de um carro. Um Onix 2022 com ar, trava, direção, 2024 pago. É uma descrição daquilo. Texto expositivo. Ele expõe uma ideia. É o tal do texto de opinião. Aí vem um seminário, apresentação, né, em sala, palestra, entrevista, alguns trabalhos acadêmicos, né? Trabalho de escola, trabalho de faculdade, apresentação de pôster, apresentação de trabalho, enciclopédia, tudo aquilo que é algo que ensina alguma coisa em específico pode ser considerado enciclopédia. Então, deixa eu voltar. Então, pessoal, o texto expositivo, ela vai expor algo, mostrar algo. Esse, muitas vezes, vem carregado de opinião, tá? Eu posso fazer um seminário e falar, estou apresentando isso aqui, mas eu não concordo com nada do que foi dito aqui. Aí você vai apresentar suas razões, tá bom? Texto argumentativo, olha ele aí. O texto argumentativo, pessoal, ele precisa expor um assunto e defender uma ideia. Ou seja, eu estou argumentando sobre aquilo, tá? Expositivo, eu só exponho, mesmo eu tendo a minha opinião contrária. O argumentativo, eu tenho que expor, e se eu tiver uma opinião contrária, eu tenho que falar por que eu tenho opinião contrária. E aí é que vem a grande charada do Enem, pessoal. O dissertativo, argumentativo, você precisa expor opinião. Eu vejo muita gente, eu vi muitos colegas terem nota baixa, principalmente no último parágrafo, proposta de intervenção. Por quê? Porque você precisa apontar, se for um caso de um erro, por exemplo, você precisa apontar quem está errado, por que está errado e qual a solução. E essa é a parte que muitos cursistas acabam não compreendendo do Enem. O Enem não é um texto isento. O Enem é um texto que é necessário que a gente expresse opinião. Ponto. Não tem para onde correr. Então, editorial. Um editorial de um jornal.
é a opinião oficial daquele jornal. Uma carta de opinião de algum jornalista, de algum influenciador, de algum repórter, um artigo, um ensaio, aqui eu já estou falando mais de texto técnico, uma monografia, o famoso TCC, trabalho de conclusão de curso. Você precisa colocar você dentro daquele texto. Dissertações e teses. Aí já estou falando de mestrado e doutorado, tá? E os textos injuntivos, pessoal, são os textos de instrução. Eu preciso convencer alguém de alguma coisa, eu preciso informar alguém de alguma coisa. Então, são feitos no infinitivo, são feitos como uma ordem. Aí entra a receita de bolo, manual de instruções, protocolos. Então vem a propaganda, compre, faça, aproveite a oportunidade. Receitas, misture 3 colheres de chá de açúcar, faça isso, faça aquilo. Bula de remédio. Para quem não lê bula de remédio, leia a bula de remédio, é muito importante, porque ela fala como tomar, quando não tomar e o que fazer em caso de reação alérgica. Regulamento, ou seja, as leis do Brasil. É muito importante vocês terem conhecimento de lei, entender o que a lei fala, entender o que a lei deixa de falar, né? A gente peca muito no Brasil por não saber o que as leis brasileiras falam. E o manual de instruções. Gente, vocês observam essa imagem. A imagem fala assim: eu quero você no exército americano. Procure o ponto de recrutamento mais próximo. O que vocês compreendem disso? O que vocês compreendem vendo essa imagem? Essa imagem, pessoal, é o famoso tio Sam. Foi usado na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quase certeza que foi Segunda. Convocando as pessoas para lutarem na guerra. Dando uma ordem. Por isso que esse texto chama de texto injuntivo. Ele dá uma injunção. Ele dá uma instrução, uma ordem para quem está lendo o texto, para quem está vendo o texto. E isso aqui acontece o tempo todo. Só que a gente vê como uma propaganda, né? Como algo bonitinho. Tá bom, pessoal? Tranquilo até então? Tá dando para todo mundo entender? Me deem um ok aí. E já eu vou passar a atividade de vocês. Pronto. Então vamos lá, gente. Algumas dicas para vocês. Primeira, observa sempre todos os elementos que está sendo comunicado. Observa tudo que está sendo colocado. Gente, no Enem, nada é colocado à toa. Nada é colocado por, esqueci e ficou aí. Não. Você vai ter 4 textos, 3 ou 4 textos base. Você vai ter texto, você vai ter charge, você vai ter foto, você vai ter imagem. Observa bem. Perca tempo observando. Principalmente se você tiver dúvida do que escrever. Daqui até lá, treinem com diferentes tipos de texto. Tá bom? Escreva texto argumentativo. Escreva texto injuntivo. Escreva texto, descritivo. Escreva. E a gente vai exigir muito de vocês que vocês escrevam, tá? Associem qual é a linguagem com a intenção do texto. Numa charge, tem uma linguagem não verbal ali. O que ela quer me dizer? Será que esse texto verbal está me dizendo exatamente o que ele quer me dizer? Ou ele tem uma ideia por trás? Ele tem uma proposição por trás? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Luciana falou que não. Bebam água. Nenhuma dúvida, pessoal? Certeza?
Então, obrigado pela atenção. Calma, não acabou a aula. A atividade de vocês para vocês fazerem em sala, tá? Em sala sim, né? Cada um na sua casa. Bora lá. Deixa eu disponibilizar. Onde que tá? Tá aqui. Gente, seguinte. Vou soltar a atividade agora, tá? 8h26. Vocês vão ter até as 9 para fazer. Mais 10 para as 9, a gente vai voltar aqui para corrigir, tá? Entenderam? Entenderam, pessoal? Me deem um ok aí. Pronto. Tô soltando agora no sala de aula de vocês. Gente, esse é um Forms. Só que as perguntas não estão no Forms, tá? Vocês vão pegar o material de vocês. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Lá no nosso sala de aula, vocês vão ver um conteúdo que está na nossa biblioteca, tá? Que são os módulos que a gente vai utilizar durante esse período. São os módulos, não, são o módulo, né? Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Gente, vocês têm esse texto aí, ó. Esse aqui é o módulo de vocês, tá? Todo mundo está acompanhando? Esse módulo, pessoal, o conteúdo que eu falei com vocês está aqui, tá? Para vocês revisarem. Eu estou preparando um outro conteúdo também mais completo, tá? E aí a atividade de vocês está aqui, ó. Página 7. Questão 1, questão 2, 3 e por aí vai. Depois que vocês acharem a atividade aqui, gente, vocês vão copiar num papel mesmo, não tem problema, as respostas. Todas as perguntas, gente, é de múltipla escolha, tá? Perguntas de A a E. Feito isso, vocês vão vir para cá. Eu troco. Vocês vão vir para cá, ó, pro Forms que eu fiz para vocês. Aqui, para facilitar, eu só coloquei questão 1 e a resposta de A a E. Questão 2 e a resposta de A a E. Tá? Então, vocês vão responder, pode responder no caderno, e aí vocês passam para cá só o que vocês acham que é a resposta correta. Tá bom? Alguma dúvida da atividade, pessoal? Me falem aí. Pode falar, Brian. Onde que eu acho o arquivo em PDF? O arquivo está aqui, ó. Tá vendo aqui na nossa parte de atividades? Ou pode estar nos seus também trabalhos da turma. Vocês vão ver aqui, ó, na nossa biblioteca. Módulo 1, redação. Tá lá no nosso Google Sala de Aula. Tá? Tá bom, obrigado. Esse PDF. Começa pela 1, Narielle. Página 7, questão 1. E aí você responde até a página 10, questão 10. Tá bom? Certinho, pessoal? Eu estou por aqui. Qualquer dúvida, podem falar, tá? Estou deixando a lista de frequência
também na conversa, tá bom? O link da lista de frequência está aqui no chat. Boa sorte, meninos. Podem responder as perguntas, tá? Essa tarefa é para agora, Winnie. Essa tarefa é para ser feita agora, tá? Que a gente vai corrigir daqui a pouco.
Quem puder voltar, bora voltando, pessoal. Vamos voltando. Quem já respondeu, me sinalize aí, por favor. Manuel, cadê o restante? Só somos 11 aqui agora. Brian, show. Deixa eu abrir o... Beleza. Show. Por causa do horário, gente, já vamos corrigindo aqui, tá? Mas eu vou deixar aberto e aí vocês vão respondendo, tá bom? Eu vou deixar aberto lá no... Vou deixar aberto lá no sala de aula. Deixa eu só colocar aqui de novo para deixar a correção disponível. Vamos lá, meninos. Deixa eu pegar meu livro aqui também conferir. Então, bora lá. Questão 1. Essa questão é do Enem de 2012. A cadeira minha tá triste. Essa questão do Enem de 2012. Verbo ser. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando ao redor. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado é tão depressa. Ser pronunciado tão depressa. Cabe tantas coisas. Repito. Ser, ser, ser. R. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Aí a pergunta fala assim. A inquietação do autor com a autoimagem corporal e sua corporeidade se desdobra em questões existenciais, que têm origem. A alternativa correta, pessoal, é essa aqui, ó. Letra A. Tem origem no conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Tá bom? Depois eu mando o gabarito para vocês. Questão 2. Olha a imagem aí, ó. Que a gente observa. Considerando a finalidade comunicativa comum do gênero e contexto específico do sistema de biblioteca da Universidade Federal de Goiás, esse cartaz tem função predominantemente educativa, orientando o comportamento dos usuários no serviço. Tá bom? Questão 3. Tem a tirinha da Mafalda aqui. Nessa tirinha, as tirinhas da menininha de cabelos lanzudos se tornaram famosas por sua forte crítica social ao mundo moderno, porém sem nunca deixar de nos divertir. Nessa tirinha, Mafalda questiona o posicionamento de Miguelito. Acontece, Luan, dá tempo de corrigir. Eu vou estar deixando lá para vocês fazerem. Mafalda questiona o posicionamento de Miguelito, pois, ao se deparar com a situação, Mafalda analisa os contextos do mundo aonde as pessoas sempre estão esperando que algo seja dado. Ok? Questão 4.
Deixa eu só botar o link aqui de novo, pessoal, para vocês não esquecerem de fazer a frequência, tá? Questão 4. Mostre que em sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição 12 vezes sem juros. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como formas práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo é influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão de consumo. Tá bom, gente? Questão 5. De domingo. Outro sim? O quê? Que é o quê? O que você disse? Outro sim? É. O que que tem? Nada, só achei engraçado. Não vejo graça. Você vai concordar que não é uma palavra de todos os dias. Ah, não é. Aliás, eu só uso domingo. Se bem que parece uma palavra de segunda-feira. Não, palavra de segunda-feira é óbice. Ônus. Ônus também. Desiderato, resquício. Não, resquício é domingo. Não, segunda. No máximo terça. Mas outro sim, francamente. Qual o problema? Retiro o outro sim. Não retiro. É uma ótima palavra. Aliás, é uma palavra difícil de se usar. Não é qualquer um que usa outro sim. No texto há uma discussão sobre o uso de algumas palavras da língua portuguesa. Esse uso promove o tom humorístico causado pela ocorrência de palavras empregadas em contextos formais. Tá bom, gente? Letra B. Questão 6. A diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Ficou meio triste, culpado e com um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções diversas, reconhecidas pelo leitor, com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa que ele é produzido. Assim, o texto A Diva surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Letra B, tá bom, gente? 7. Mais uma imagem, né? A publicidade, de uma forma geral, alia os elementos verbais e imaginéticos na constituição de seus textos. Nessa peça publicitária, cujo tema é a sustentabilidade, o autor procura convencer o leitor a consumir produtos de modo responsável e ecológico. Tá bom? Questão 8. Dá um texto de Machado de Assis e aí coloca: considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de... Letra E. A apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva. Tá bom, pessoal? Questão 9. Mais um texto da revista Veja. E aí a pergunta é o seguinte: ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto observou... Tem não, Ju? Pode responder. Coloca suas respostas lá assim que você puder. Não tem problema não. Importante para mim é vocês responderem. E também é o link do Forms da lista de frequência para vocês responderem. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou a letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Tá bom? Por último, questão 10.
Tá aqui um artigo sobre o horóscopo. A gente vê aqui horóscopo de signo de Câncer, do dia 21/6 a 21/7. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, função específica, objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é, resposta certa, letra E, aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho. Tá bom, galerinha? Pedro, quer falar alguma coisa? Abriu o microfone? Não. Agora abriu o microfone, né? Acontece, né? Nesse período a gente se acostuma, a gente se entende. Meninos, vamos lá. Repassem aos colegas de vocês, os que não estão aqui, por favor. Na próxima aula, próxima sexta, desculpa, é a atividade assíncrona. Ou seja, vocês não vão ter aula aqui, vocês vão ter só a atividade. O que eu vou fazer com vocês? Segunda-feira, 8 da manhã, vou estar postando a atividade de vocês lá no Google Sala de Aula, tá bom? Professor, mas eu tenho que fazer na segunda? Não. Eu vou deixar da segunda até a sexta, 9 da noite, tá bom? Então, vocês vão ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta para responder. Professor, eu terminei sexta, 9h01 da noite. Lamento, você não vai conseguir entregar, tá? Mas eu vou colocar lá na segunda-feira, 8 da manhã, para vocês terem bastante tempo para responder. Tá bom, galera? Alguma dúvida, meninos? Repassem aos colegas de vocês. Segunda-feira, eu vou postar a atividade lá no Sala de Aula. Essa atividade vai valer como a aula da semana que vem, tá bom? Perfeito, então, meninos. Ok, Manuel deu ok. Letícia deu ok. Você pega, então, Pedro, na nossa gravação, vai estar no YouTube. Assim que estiver no YouTube, eu coloco lá no Sala de Aula para vocês, tá bom? Meninos, ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe a todos. Cuidado no final de semana. E a gente se vê nas próximas semanas, no mesmo local, mesmo horário, tá bom? Beijo, tchau para vocês. Ótima noite.